diante do propósito. Não podemos nos distrair com banquetes. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional Grão de Fé com Café. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso nós estamos felizes porque a boa mão do Senhor tem nos conduzido até esse dia chamado hoje. Michele, bom dia, bom dia. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 4 do livro de Esther. Edilene, bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Pega a sua Bíblia. Pega o seu caderno de anotação, pega a sua caneta, seu lápis e vem conosco. Hoje nós estamos no jejum coletivo em prol do nosso devocional. No final nós estaremos orando, apresentando a cada um de nós que fazemos parte desse time do devocional Grão de Fé com Café. Tiago, bom dia. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia. Lorena, bom dia. Ao final, nós estaremos orando, apresentando os nossos pedidos de oração, tá bom? Quem tá fazendo jejum hoje aí, coloca eu. Vamos orar, apresentando ao Senhor o nosso devocional? Senhor Deus, Pai, nós queremos te render graças. Obrigada por esse dia chamado hoje. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, apresentando o nosso propósito de jejum. Pai querido, em prol desse devocional, em prol das vidas que estão aqui conosco, participando, Senhor, desse tempo tão especial, que na oportunidade estamos lendo o livro de Esther, estudando o livro de Esther. Pai, visita cada um dos teus filhos, das tuas filhas nessa manhã, que o Senhor venha receber esse devocional como um cheiro suave e agradável diante do teu trono da graça, que teu Espírito Santo possa nos trazer a instrução que precisamos para esse dia, que o teu Espírito Santo possa nos abrir a porta da revelação da palavra e que possamos, Senhor, nesta manhã extrair dessa leitura bíblica lições que possamos aplicar não somente na nossa vida, não somente para esse dia de hoje, mas que também possamos, Senhor, ser instruídos para que possamos transbordar em outras vidas. Pai, nós entregamos a Ti esse devocional, o nosso propósito e ser conosco, Pai. Continua conosco, Deus. Assim oramos em o nome do Senhor Jesus. A Lorena está de jejum, a Michele está de jejum. Isso aí. Fernanda, bom dia. Irmã Elisângela, bom dia. Cleide, bom dia. É isso, meu povo. Hoje, jejum coletivo. O nosso jejum, a irmã Elisângela também está dizendo que está de jejum. Hoje, na verdade, para quem está iniciando com a gente aí agora, como a Lorena, nosso jejum é todas as quarta-feiras. Porém, essa semana nós iniciamos na segunda essa nova fase do devocional e eu esqueci de avisar na terça. Então, por isso que nós estamos fazendo hoje. Dália, bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. Aninha, bom dia, querida. Seja bem-vinda. E aí, nós decidimos fazer hoje. Na semana que vem, nós vamos fazer na terça, porque na quarta-feira nós estaremos encerrando o livro da Esther, a leitura do livro da Esther, e nós queremos encerrar e tomando aquele café, né, comendo aí um bolinho. Vamos fazer um negócio aí bacana aí pra gente encerrar o nosso estudo do livro de Esther, tá bom? Então pega a sua Bíblia e vamos ler. Isaías, bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo. Isaías, eu acho o máximo, acho maravilhoso ele colocar maravilha.
Isaías está conosco desde a época da campanha dos Salmos. Tem uma galera que está acompanhando a gente aí, ó, desde a época que nós fizemos a campanha do Salmo. Nós lemos os 150 Salmos, que foi um tempo sim, incrível. Foram mais de 7 meses, se eu não me engano, lendo os Salmos, mas foi assim muito poderoso. Cristiane, seja muito bem-vinda. Então vamos lá para a leitura dos Salmos, do livro de Esther, hoje, capítulo de número 4. Esther, capítulo 4. A epígrafe do texto nos diz assim: Mardoqueu apela a Esther. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou-se as suas vestes, vestiu-se de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Grifa, por favor, as palavras: vestiu-se, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza, Marcinha, seja bem-vinda. E chegou, verso 2, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestindo de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha fizeram-se saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu. Grifa essas palavras. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Pode grifar isso daí também. Porém, ele não aceitou. Pode grifar isso também. Verso 5. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. E indo Hataque até Mardoqueu, na praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-lo. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber. Também para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Grifa, por favor. Suplicasse na presença pelo seu povo. Verso 9. Veio, pois, Hataque dizer e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Hataque, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que se chegar ao rei no pátio inferior sem ser chamado, não há senão uma sentença há de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os outros judeus.
Porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegar a este reino. Grifa essas palavras, por favor. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenara. Deus, nós queremos te render graças por essa palavra, pela leitura desse texto. Senhor, continua com as tuas mãos estendidas a pelejar por nós nesse dia. Nos traz entendimento, Pai, acerca dessa palavra. Instrução, direção, para que nós possamos exercer, Pai querido, com excelência, exercermos, Senhor, o chamamento que o Senhor tem nos confiado, o chamamento de servos, de filhas, de filhos, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde passarmos, com a nossa conduta, com o nosso comportamento, Pai querido, através, Pai querido, daquilo que professamos. Assim, Pai, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eduardo, seja bem-vindo. Regina, seja bem-vinda. Yuli, seja bem-vinda. Léo, seja bem-vindo. Michele, seja bem-vinda. Guilherme, seja bem-vindo. Gente, hoje, livro de Ester, capítulo de número 4, para quem acabou de chegar. Nós vamos extrair 4 lições desse texto que nós acabamos de ler. Você que está com seu planner, anota no seu planner a data de hoje. Hoje, 29 de fevereiro, quinta-feira. 29 de fevereiro, quinta-feira. A passagem de hoje, Ester, capítulo 4, você vai colocar do versículo de número 1 até o versículo de número 17. As verdades bíblicas, as lições que nós estaremos extraindo da leitura de hoje. A aplicação pessoal, onde você vai colocar todo o insight que você teve acerca desse momento que você está aqui. O motivo pelo qual você está orando hoje, nós vamos apresentar hoje o nosso devocional e todos aqueles que fazem parte desse devocional, do time desse devocional. E se você tem algum pedido especial para esse dia de hoje, depois você vai colocar nos comentários aí e a gente vai estar orando. Como também, quem tem o planner, coloca no seu planner o motivo do seu pedido de oração de hoje. Raquel, não tem o planner, não tem problema. Você pode fazer as suas anotações aonde você achar por bem fazer. Raquel, eu gostaria muito de adquirir o planner. Manda mensagem no meu direct que a minha equipe vai estar retornando a mensagem falando com vocês questão de valor, como que será enviado, como que será todo esse trâmite para você estar aí de posse do seu planner. Nós temos também a nossa caneca. Hoje nós não estamos tomando o nosso cafezinho porque nós estamos em jejum. Então nós temos a nossa canequinha do devocional, linda, por sinal. Aqui tem uma frase que é o que eu falo todos os dias quando eu encerro o devocional, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre ti, sobre os teus, um cheiro grande no seu coração. Raquel Rocha. E aqui o slogan do nosso devocional, grão de fé com café. Se você quer adquirir a caneca e o planner, manda mensagem lá no direct, tá bom? Acho que é importante eu falar aqui na live, porque depois
Lá no Stories, às vezes, eu esqueço de falar. Então, vamos lá. A primeira lição que nós extraímos do livro de Esther, do capítulo de número 4 de hoje. Qual é? Em tempos de guerra, precisamos retirar as roupas de festas, a roupa de festa, e nos vestir de pano de saco e cinza. E isso está baseado no versículo de número 1, quando Mardoqueu se coloca diante da porta do rei. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Que veste que ele rasgou? As vestes normais. Ele rasgou as suas vestes em um ato de fé, né? Em um ato de indignação também pelo que estava acontecendo, mediante o edito que o rei determinou para que exterminasse todos os judeus. Então, nesse ato de indignação, nesse ato de protesto, e também de uma atitude de fé, ele rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco com cinza. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que em tempos de guerra, precisamos retirar a roupa de festa e nos vestir de pano de saco e cinza. Durante tempos de guerra, é necessário que nos adequemos à realidade que nos cerca. E precisamos de tomar medidas de precaução para garantir nossa segurança, Isso inclui também a forma como nós nos vestimos, e agora não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Como é que nós, em tempos de guerra espirituais, temos que nos comportar? Nós temos que estar vestidos com vestes de festas, ou precisamos de vestir vestes de humilhação? Vestir-se de pano de saco na época era um sentido de se humilhar. Banhar-se de cinza, vestir-se de cinza e de pano de saco era um ato de humilhação, de humilhar-se diante de Deus em prol de um propósito. E é isso que Mardoqueu está fazendo. Ele rasgou as suas vestes diante da porta do rei, em um ato de humilhação, não diante do rei, diante das pessoas, mas diante de Deus. Se banhou de cinza para que o Senhor pudesse intervir diante daquela circunstância que eles estavam vivendo. E aí, ele continua a nos ensinar. Por quê? Porque além dele rasgar as vestes e vestir-se de pano de saco, ele está nos ensinando que em meio a um cenário de conflito, não podemos nos dar o luxo de usar roupas de festa, pois isso pode nos tornar alvo fáceis para os nossos inimigos. E quando eu falo assim, alvo fácil, eu estou me referindo a um âmbito espiritual. Eu não estou me referindo só no sentido de um âmbito físico, do mundo físico, mas no âmbito espiritual. Ficar em exposição. Quando eu trago essa referência de roupas de festas, não é literalmente a roupa de festa, mas é uma simbologia do quê? Daquele tempo de guerra, a gente se perder em coisas que não está atrelado àquilo que precisamos exercer para que a batalha, para que a guerra, ela seja ganha. Então é importante lembrar que em tempos de guerra, a prioridade é sobreviver e proteger aquele que nós amamos. E aí, isso está relacionado à segunda lição que nós aprendemos. Qual é a segunda lição?
Não vivemos de proposta, mas para cumprir um propósito. A primeira lição, que nós não podemos nos permitir ficar vestidos de roupas de festa. Nós temos que vestir-nos de roupa, de pano de saco e cinza. Por quê? Porque está atrelado a isso aqui. Não vivemos de proposta, mas para cumprir um propósito. E isso nós temos como referência o verso 4, que diz assim: então vieram as moças de Ester aos seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu, para que tirasse-lhe o pano de saco. Porém, ele não aceitou. Quando Ester fica sabendo que Mardoqueu está na porta do rei, está em um lamento profundo, em um clamor profundo, se banhando de cinza, vestido de pano de saco, ela, sem entender o que está acontecendo, o que ela faz? Ela chama os seus súditos, os eunucos, e fala assim: olha, eu preparei essa roupa aqui, leva para Mardoqueu, fala para ele despir a roupa de pano de saco e vestir essas roupas aqui do palácio. Ela manda uma proposta para ele, em um momento muito crucial para o povo judeu. Ela manda roupas refinadas, roupas luxuosas, roupas caras, mas Mardoqueu recusa vestir essas roupas. Ele recusa retirar essas roupas. Por quê? Porque ele está ali não para viver de proposta. A proposta de Ester é: tire essa roupa de pano de saco, se limpa dessas cinzas e vista essa roupa que eu estou lhe enviando. Roupas do palácio, roupas com referência de realeza. Mardoqueu se recusa, porque ele entende que naquele momento não é o momento de vestir-se de roupa de festa, mas é momento de se vestir de pano de saco e cinza. É momento de lamento, é momento de clamor, é momento de oração, é momento de intercessão, é momento de posicionamento, é momento de guerra, não é momento de viver um momento de festa. Quem se identifica com isso? Quem já passou por isso? Você começa a travar uma batalha tão grande que você entende que o nível dos ataques espirituais, o nível do investimento espiritual acerca do que o inferno está tentando fazer para nos destruir é tão veemente que nós precisamos mudar a rota. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos mudar o nosso entendimento, a nossa percepção do ambiente, das coisas e das pessoas. Nós precisamos nos voltar-se para Deus com afinco. Nós precisamos de retornar a um relacionamento mais profundo. E Mãe Isaura, seja bem-vinda, querida. Polly, seja bem-vinda. Danilo, seja bem-vindo. Em tempos de guerra, as armas que devemos usar vão muito além das armas físicas. É importante lembrar que a oração e o jejum são armas poderosas que podem fortalecer a nossa fé e nos trazer paz e proteção em meio ao caos. Mardoqueu está diante da porta do rei, ele retira suas roupas. Quando ele retira as suas roupas, isso traz uma indignação em Ester. Por que você está fazendo isso? Mas aí ela envia uma proposta para ele, dizendo: troca essa roupa de pano de saco. Veste-se com essa roupa que eu estou enviando. Mas ele entende que naquele momento, ele está diante de um grande propósito.
Ele está se levantando como um intercessor para o povo judeu. Ele está se levantando como uma voz que clama a Deus por um povo. Não é um clamor individual, é um clamor coletivo. Não é uma causa pessoal, mas é uma causa para com um povo. Não é um propósito pessoal, mas é um propósito para uma nação, diante de um povo. E aí ele entende que ele não pode aceitar esse tipo de proposta, porque ele não está vivendo ali naquele momento para aceitar uma proposta, mas para cumprir um grande propósito. Através da oração, podemos pedir a Deus por força, direção, e por meio do jejum podemos nos concentrar em buscar a presença de Deus e nos purificar de qualquer mal que possa nos afetar. Essas armas espirituais são fundamental para enfrentarmos os desafios da guerra, pois nos fortalecem e nos conectam com a fonte de todo o poder e proteção. Mardoqueu recusa a proposta de trocar as vestimentas de guerra pelas roupas que Esther enviara, através dos seus súditos, nos ensinando que não devemos viver por proposta, mas precisamos cumprir um propósito. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Nesse tempo que você está vivendo, que nós estamos vivendo, que nível que você acha que você está? Em um nível de guerra? Ou em um nível que você está liberado para festejar? Liberada para festejar. Se você estiver liberada para festejar, ótimo, aproveita esse tempo. Mas se você entende que esse tempo é um tempo de guerra, de batalha espiritual, você tem que entender que as propostas que às vezes estão diante de você é para te distrair ao cumprimento do propósito. Que nesse momento as vestimentas que você tem que estar vestida é vestimenta de guerra, é armadura para a guerra. Se munir. É o que está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11. Se vestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir os dias maus. Nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo e ter discernimento disso. Será que eu posso me dar o luxo de festejar nesse tempo de guerra? Será que não está precisando eu me posicionar diante desse tempo de guerra? Eu começar a ter o entendimento que eu estou muito superficial nesse tempo. E eu preciso de me policiar, eu preciso de retornar a esse relacionamento profundo de jejum, de oração, de vestimenta de humilhação e de cinzas. É isso que Mardoqueu está nos ensinando. Terceira lição: conhecendo o propósito de Deus. Essa é uma pergunta muito corriqueira que eu recebo de pessoas. Quando eu abro caixinha de pergunta, quando eu estou ministrando em alguma igreja e alguém vem me pedir oração e fala: eu queria conhecer qual é verdadeiramente o propósito de Deus para minha vida. Qual é o propósito de Deus na minha vida? E aqui Esther vai aprender qual o propósito de Deus para com a sua vida. E isso está relacionado ao versículo de número 14, que é aquelas palavras que eu pedi para você grifar. Quando Mardoqueu diz para ela que ela está lá dentro do palácio, dizendo para ele:
através do recado que ela manda pelo eunuco. Ó, não tem como eu me apresentar ao rei. Há uma sentença de morte para aqueles que se apresentam diante do rei sem ser chamado, sem ser convocado. E eu tenho 30 dias que não sou chamada a estar na presença do rei. Mas aí, quando Mardoqueu relata o que está acontecendo, ó, seu povo está em ameaça de morte. Foi criado um edito para exterminar todos os judeus. E não vá pensar você que por estar aí dentro do palácio, você vai ficar imune, isenta dessa execução. Você é judia. Só que se você calar, ficar em silêncio, Deus vai levantar alguém e enviará socorro de outra parte. Mas você e a casa de seu pai perecerei. Quer dizer, Mardoqueu está dizendo para ela o seguinte: você está tendo a oportunidade de honrar a sua casa, de honrar a memória de seus pais. Deus está te dando a oportunidade de você fazer parte de uma grande história, de um grande cumprimento de um propósito. E aí, ele diz para ela, sabe qual que é o propósito? Vou te falar. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mardoqueu está dizendo para ela, você não está dentro do palácio simplesmente pelos seus requisitos pessoais. Não é pela sua beleza. Não é só pela sua fidelidade, pela sua obediência, pela sua submissão. Tem um propósito maior em tudo isso. Lembra, quem está acompanhando com a gente, desde a primeira live, desde o capítulo do número 1, que a gente vem discorrendo, se vocês lembram que nós falamos sobre isso, que quando Deus coloca alguém em um determinado lugar, quando Deus planta alguém em um determinado lugar, ninguém tem poder de removê-lo. Mas também nós aprendemos no decorrer das outras lives que há um propósito da parte de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós não estamos entendendo o porquê do processo, porque estamos em determinados ambientes, em determinada geografia, em determinados lugares. Mas chegará um tempo oportuno que nós teremos clareza, entendimento do porquê nós estamos aqui. Do porquê o Senhor nos plantou, nos colocou nesse ambiente, nos colocou nessa posição, nos permitiu ter acesso a esse lugar. Aqui Mardoqueu está dizendo para Esther, você sabe qual é o seu propósito para esse tempo? E qual é o propósito para esse tempo? Você precisa de entender que conhecer o propósito de Deus para a minha vida é uma jornada de autoconhecimento. É de autodescoberta e intimidade com o Criador. Saber qual é o meu propósito é entender qual é o plano perfeito que Deus tem para a minha vida. É descobrir os dons e talentos que Ele me deu e usá-los para glorificá-lo e impactar positivamente o mundo ao meu redor. O meu propósito é muito mais do que uma simples profissão ou carreira. É um chamado para viver de acordo com os valores e princípios divinos e assim cumprir o meu papel único e especial neste mundo. Quando conheço o meu propósito, encontro sentido e direção para a minha vida e posso caminhar confiante e motivado, sabendo que estou seguindo o plano perfeito de Deus para mim. Como eu conheço, como eu sei do propósito, quando você começa a se relacionar com Deus. Sabe como é que a gente conhece o propósito de Deus para as nossas vidas? Quando a gente começa a se relacionar com Ele, a caminhar com Ele.
e Ele vai desvendando os mistérios. O nosso propósito está acima da profissão que eu exerço. O nosso propósito está acima da carreira que eu estou construindo. O propósito de Deus está atrelado aos dons, aos talentos que Ele me confiou. E isso tem que glorificar o seu nome. Isso tem que fazer sentido na minha vida. Eu tenho que utilizar de tudo isso que o Senhor me confiou, derramou, me entregou para benefício de um propósito maior. As pessoas precisam ser influenciadas, alcançadas por isso. É isso que Mardoqueu está dizendo para Esther. Esther, você está dentro desse palácio, minha filha. Não é porque você é bonita, não é só porque você é órfã, não é porque você é obediente, não é porque você é fiel, não é porque você é submissa. Tem um propósito maior nisso. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te colocou nesse reino. O Senhor está contando com você nesse momento. A onisciência de Deus permitiu ele ter acesso a esse momento que nunca havia passado pela nossa cabeça. Mas ele começa a colocar pessoas pontuais, pessoas que realmente têm entendimento de quem ele é. E isso é o primeiro requisito. Nós sermos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Ter sensibilidade a Deus. Ter entendimento que naquele momento nós estamos debaixo de uma direção de Deus. Estamos debaixo da vontade diretiva de Deus. Esther estava debaixo da vontade diretiva de Deus. Não era uma vontade permissiva, era uma vontade diretiva. O Senhor que a direcionou ao palácio, porque ele sabia que iria se levantar um homem maligno por nome de Amã, que levantaria contra o povo judeu. E Deus precisou de colocar uma mulher judia dentro do palácio, com uma coroa na cabeça, para exercer uma figura de autoridade, para interceder por esse povo. O Senhor está dizendo, não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, não é o seu tempo de crença, não é a sua fidelidade, não é a sua obediência, a sua submissão que te colocou, que foi a chave que abriu a porta para você estar ocupando o lugar que você ocupa. Deus não permitiu você estar nesse casamento, Deus não permitiu você ser mãe desses filhos, dessas filhas, Deus não permitiu você ser filha dessa mãe, filha desse pai, Deus não permitiu você estar nessa empresa, ser empreendedora nesse negócio. Você está cursando esse curso por um acaso. Não. Em tudo isso tudo isso que você está vivendo, aonde você está, e isso está remetendo à vontade diretiva de Deus para a sua vida. Talvez você não está entendendo hoje, talvez você está até pensando, não, mas isso parece que não combina comigo, parece que isso não condiz com a minha postura, parece que eu não nasci para isso, parece que não está dando certo, não está dando liga, parece que eu não estou tendo entendimento do porquê eu estou vivendo isso. Tá difícil ser mãe, tá difícil ser pai, tá difícil eu ficar nessa empresa, tá difícil eu ficar nessa igreja, tá difícil eu conviver com essas mulheres, tá difícil eu viver com essa sociedade, eu viver nessa casa, tá difícil eu morar nesse bairro, nessa cidade. O Senhor está dizendo, você está no lugar certo, porque na hora certa eu vou revelar o meu propósito sobre a tua vida e para que você está neste lugar. Eu quero te usar neste lugar. Eu quero que você seja a voz de intercessão neste lugar. Eu quero que você se levante com uma voz de autoridade para interceder por esse povo, por essas vidas, por essas pessoas. Eu estou te colocando em um nível de autoridade diante do rei, para que você tenha acesso a essa liderança maior, para que você interceda por aqueles que não têm
acesso como você. O Senhor está dizendo, eu estou te permitindo você estar frequentando alguns ambientes, eu estou te permitindo você sentar algumas mesas, eu estou te permitindo você ter acesso a algumas pessoas para que você seja essa voz de intercessão. Para que você seja essa pessoa que irá interceder por uma causa maior. Que causa maior é essa, Raquel? Para trazer livramento. Vou pegar meu óculos que caiu aqui. Trazer livramento. Trazer um livramento. O propósito de Deus na vida de Esther não era só uma coroa na sua cabeça, mas era trazer livramento para o povo judeu. Então tá aí a nossa terceira lição. A nossa quarta lição. Diante do propósito, não podemos nos distrair com banquetes. Diante do propósito, não podemos nos distrair com banquete. O que é isso, Raquel? Esther está dentro do palácio. Ela manda roupas reais para Mardoqueu vestir. Ela quer que Mardoqueu tire as vestes de pano de saco e vista as roupas reais. Ela manda isso para ele. E ela está em um momento de um conforto muito grande. Ela está, todos os dias lhe é servido banquetes, roupas reais, momentos prazerosos. E aí ela esquece do que está fora do palácio. Ela esquece que depois da porta do rei tem um povo. Que fora do palácio tem um povo. E é por isso que nós não podemos, diante do propósito, nos distrair com os banquetes. Ela está ali dentro do palácio para cumprir um propósito. Só que o palácio a está seduzindo. Os banquetes estão te seduzindo. A pompa daquele palácio, tudo aquilo que ela está vivendo, que ela nunca viveu, está causando distração. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que Deus quer executar por intermédio da sua vida, das nossas vidas, um propósito maior, o inimigo sempre vai tentar nos trazer uma distração. Sempre. E às vezes a distração nem sempre é boa. No sentido do quê? Ah, eu tô com um propósito, eu ouvi isso, não me lembro quem é que falou, mas eu ouvi isso ontem, eu não me lembro aonde em que circunstância que foi. Mas não sei se foi numa live que eu estava assistindo de uma amiga da Alemanha, acho que foi. Foi ela mesma, a irmã Rosimari. Eu estava assistindo uma live dela ontem e ela falou sobre isso, sobre propósito. Ela disse que o pastor dela falou para ela: Rose, quando você está diante de um propósito, tudo que você não fazia antes do propósito e nunca lhe ofereceram, quando você está diante de um propósito, começa a vir as propostas. Aí ele disse um exemplo. Você nunca comeu caviar. Nunca. Mas faz um propósito de não comer caviar. Vai aparecer pessoas para te apresentar o caviar, para te oferecer caviar. Todas as vezes que nós nos levantamos para o cumprimento de um propósito, o inimigo vai levantar distração. É aquela amiga que te liga: vamos tomar um café hoje? Nunca te ligou, mas naquele dia que você abre um propósito de jejum, de oração, de separação, aquela pessoa que você queria muito estar perto, te liga. Ela inconscientemente está fazendo isso sem saber que está sendo uma ferramenta de distração. Mas nós que estamos diante de um propósito, nós temos que ter entendimento que quando nós estamos para cumprir um propósito, não podemos nos distrair com os banquetes. Não podemos, anote isso. Diante do propósito,
não podemos nos distrair com banquetes. Gente, eu amo de paixão bolo de mandioca. O famoso mané vestido, porque aqui em casa até os bolos é convertido, não tem mané pelado não, é mané vestido. Eu amo de paixão bolo de milho, aquele bolo que a gente faz de flocão, sabe, de milharina. Eu amo. Gente, teve um dia que tinha muito tempo que eu não comia desses bolos, muito tempo, e eu sempre falando, comentando, ia em lugares para comprar naquelas casas de bolo, né, para comprar, não achava e tal, e eu sei que tinha muito tempo que eu não comia. Quando foi um dia, na época da campanha dos Salmos, eu abri um jejum. Aí uma amiga minha me convida para ir na casa dela fazer uma oração. Falei, não, eu vou lá. Eu já estava de propósito mesmo, né? Falei, vou ir. Quando eu chego lá, gente, vocês não estão entendendo. Aquela mesa farta, com aquele café. Ela falou assim, hoje o café é sem açúcar. Todas as vezes que eu ia lá tinha café, mas era café com açúcar e eu ficava brava com ela. Naquele dia, o café era sem açúcar. E sabe quem estava lá? O mané vestido e o bolo de flocão. Ah, mas eu olhei e falei, gente, olha a distração, olha o banquete diante do propósito aí, tentando me distrair. Eu olhei para minha amiga e falei, amiga, te amo demais. Eu me sinto tão honrada pelo tudo que você está me oferecendo, me proporcionando nesse dia com esse lanche. Mas eu estou de propósito, eu estou com um propósito hoje de oração, de jejum, de consagração. Foi um dos motivos que eu achei de suma importância eu vim aqui hoje declarar sobre a sua casa, sobre a sua família. E aí, amiga, vamos deixar para uma outra oportunidade? Mas hoje não. Eu olhei para aquela situação, falei, Aí não foi nada não. Cheguei em casa, aí uma pessoa atípica, uma coisa assim, gente. Uma moça me manda mensagem e fala assim pra mim, missionária, você tá em casa? Eu falei, tô. Ah, não, é o seguinte, eu quero te levar uma cesta aí de pão de queijo. Eu falei, o quê? Uma cesta? Isso, acabei de fazer, tá quentinho. Eu falei, tá bom, vou liberar aqui no condomínio, você entra e a gente vai desfrutar desse tempo. Ela veio, cheguei uma cesta, eu até postei na época, nos meus stories. Chegou com uma cesta cheinha de pão de queijo. Eu olhei e falei, olha o banquete tentando me distrair ao cumprimento do propósito. Ah, gente, nós precisamos de ter essa percepção. Às vezes, a gente é tão mimada, né? Só que esse mimo pode ser distração concernente ao cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida. Ana Paula, pastora Ana Paula, seja bem-vinda aqui, querida. Ó. Cheiro. Deus. Lucejane, seja bem-vinda, querida. E quando não é os mimos, a gente também tem que prestar atenção em uma coisa. Às vezes o inimigo cria distração malignas, cria confusão, dissensão, para nos distrair do propósito. Vou dar um exemplo. Já estamos encerrando. Vou dar um exemplo. Aquele dia que você abriu um propósito, aquele dia que o Senhor falou assim, olha, eu quero que você se levanta em oração e jejum, em propósito disso, em favor dessa causa. Ou então o Senhor está te usando para cumprir um propósito. Seja ele na sua família, seja ele aonde for. Vai talvez o inimigo causar uma distração desagradável. Uma confusão, uma contenda, uma briga, um dissabor. E aí, se você não tiver cuidado, aquela
confusão, aquela situação pode te roubar do propósito, pode perder a graça. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo também. Quem está identificando aí, diga eu. Na época da faculdade, eu estava com um propósito de 15 dias de jejum e de oração em prol de uma causa. E a causa não era uma causa pessoal, não. Era uma causa coletiva. E aí, cheguei na faculdade, eu tinha aula de manhã e eles estavam reformando o acesso, o pavimento do acesso dos alunos. E aí só tinha uma guarita para entrar, que era dos funcionários e dos professores. Só que a minha aula era o último horário do período da manhã. Era às 10h40. E aí, quem chega de manhã vai chegando e vai entrando e tal. E eu cheguei nesse horário, eu cheguei era 10h30 na faculdade. E aí fui para a entrada de alunos. E aí eles estavam reformando, né, a via. E falou assim, olha, o acesso para vocês entrar na faculdade vai ser o acesso lá dos professores e dos funcionários. Pode subir que já está liberado a guarita lá. E eu subi. Aí eu não tinha ninguém na guarita, o guarda que fica na guarita não estava ali, eu olhei e entrei. Quando eu entrei, ele vinha descendo a rampa de acesso ali para entrar no estacionamento e fez assim para mim, peraí, e brava, e apitando e fez assim para mim. Aí eu peguei, parei o carro, ele pediu para mim baixar o vidro e eu abaixei o vidro do carro e falou assim, qual o nome da senhora? Eu falei, Raquel. Ele falou assim, eu vi que a senhora entrou pelo acesso dos professores e dos funcionários, eu não tô vendo crachá na senhora, eu não tô vendo adesivo no carro, a senhora sabe que ali não é permitido passar? Eu falei, sim, sei. A senhora é professora? A senhora é funcionária? Eu falei, não sou professora e não sou funcionária, eu sou aluna. Mas aluno não entra por aquela guarita, ele entra pela guarita de baixo. Eu olhei assim, eu falei, eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Não vai tirar minha graça, não vai me tirar da graça. Eu olhei para ele e falei assim, moço, eu não sei o que tá acontecendo com o senhor hoje, mas eu quero te dizer que Jesus é bom e Ele te ama muito. Eu sou aluna, vou pegar minha carteirinha. Eu fui na guarita de baixo e eles falaram para mim que mediante a reforma que estão fazendo no pavimento lá da via, eles autorizou os alunos a passar pela guarita dos professores e dos funcionários. É por isso que eu passei aqui. E eu cheguei e fiquei esperando alguns minutinhos e não tinha ninguém. Eu tenho uma aula agora, às 10h40. Eu não posso me atrasar, porque eu tenho um trabalho para apresentar. Por isso que eu passei. Mas tá aqui minha carteirinha de estudante. Eu sei que você está fazendo o seu trabalho e eu quero te parabenizar pelo cuidado mesmo que você está tendo de não permitir que outras pessoas passem por essa via. Mas eu recebi autorização de lá e talvez você não foi informado quanto a isso. Aí ele olhou para mim e falou, me desculpa, Raquel. Realmente, eu não sei o que aconteceu. Naquela hora eu vi que o semblante dele desarmou, mudou. Mas antes ele tinha vindo todo enfurecido. Então, quer dizer, foi uma distração que o inimigo provocou. Ele não tinha consciência daquilo. Quem estava com o propósito era eu. Então, se eu não tenho esse discernimento, eu perco a graça, eu perco a bênção e eu rompo. Eu anulo o propósito. E aí, depois disso, nós ficamos amigos. E toda vez que me via, ele, oi, bom dia, bom dia, bom dia. E tive a oportunidade de outras vezes falar de Jesus para aquele homem. Então, nós precisamos de ter muito cuidado para que, diante do propósito, não podemos nos distrair com os banquetes. Seja ele bom ou seja ele ruim. Então, essas foram as 4 lições que nós aprendemos hoje. Diante do propósito, não podemos nos distrair com os banquetes. A terceira lição, conhecendo o propósito de Deus. A segunda lição,
Não vivemos de propostas, mas para cumprir um propósito. E em tempos de guerra, precisamos retirar as roupas de festa e nos vestir de pano de saco e cinza. Vamos orar? Apresentando ao Senhor o nosso devocional, apresentando ao Senhor o nosso jejum, apresentando ao Senhor a sua petição de oração para esse dia, a sua intercessão. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Obrigada, Senhor, por tudo que foi vivenciado aqui. Pai, nós estamos diante de um propósito. Nós estamos aqui em jejum, em oração, em prol, Senhor, do devocional, como também em prol de todos aqueles que fazem parte desse devocional, daqueles que estão conosco na live de hoje, ao vivo, agora, e aqueles que irão ver e ouvir posteriormente. Que o Senhor venha visitar a casa de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que o Senhor venha nos trazer, Pai querido, nesse dia de hoje, entendimento, direcionamento, percepção das coisas espirituais. Abra-nos a visão espiritual, nos dá entendimento espiritual, discernimento de espírito. Pai querido, não deixe que nenhuma distração, seja ela boa, seja ela ruim, nos roube do propósito. Que nenhum banquete, Senhor, venha nos distrair. Que nós possamos estar atentos, Pai querido, ao propósito que o Senhor tem confiado a nós. Que possamos, Pai querido, a cada dia cumprir esse chamado, cumprir esse propósito para a glória do teu santo nome. Pai, onde houver necessidade de cura, envia a cura agora. Envia a paz que excede o entendimento. Envia alegria, contentamento de alma. Pai querido, envia nessa manhã para os teus filhos o socorro que eles precisam. Abençoa, Pai, a vida das tuas filhas, dos teus filhos, o casamento, as filhas, os filhos, o trabalho, a empresa. Pai querido, abençoa, Senhor, tudo aquilo que leva o nome dos teus filhos. Pai, eu declaro nessa manhã bênção e vitória sobre eles. Eu declaro saúde. Eu declaro nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, o romper de todas as forças malignas, de todo o intento do inimigo contra as nossas vidas, de todo o sofisma de Satanás. Seja desconstruído agora toda a crença limitante, todo medo disfuncional, caia por terra agora e nos fortaleça no teu espírito, que a nossa oração, que o nosso jejum venha chegar diante do teu trono com cheiro suave, agradável, que o Senhor venha receber esse tempo, Senhor, de separação, esse tempo de renúncia, esse tempo de entrega. Pai, fala conosco profundamente, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, aos nossos sentidos. Pai, queridos, nos sinaliza nesse dia de hoje que o Senhor é Deus que está conosco, que nós possamos contemplar, Deus, a tua presença manifestada, Pai querido, em sinais no decorrer desse dia. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu espero vocês amanhã para lermos juntos o capítulo de número 5 do livro de Esther, às 6:06 da manhã. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre ti e sobre os teus, e tudo aquilo que leva o seu nome seja visitado por esse Deus terrível e temível na guerra. Cheiro grande no coraçãozinho. Que Deus te abençoe. Até amanhã, permitindo Deus.